Senadores e deputados analisam o PLN 2, que pode facilitar as ações de combate ao coronavírus e o pagamento da renda mínima de R$ 600 aos trabalhadores informais mais vulneráveis. As normas para essa sessão deliberativa remota, a primeira na história do Congresso Nacional, foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. Como os sistemas de votação remota da Câmara e do Senado são diferentes, senadores e deputados analisam o projeto em momentos diferentes. É a mesma sessão, mas dividida em duas partes. Os deputados estão votando a proposta neste momento. Eles começaram a discutir às 11 da manhã e já começaram o processo de votação. O projeto muda a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para estabelecer regras mais claras para a execução das emendas impositivas, ou seja, aquelas que o governo é obrigado a pagar. O texto permite contingenciar recursos e alterar a destinação de emendas individuais ou de bancada, desde que autorizada pelos autores. Às 5 da tarde é a vez de senadores analisarem a proposta. A intenção desse projeto é abrir a possibilidade de realocar recursos que poderão ser destinados ao pagamento da renda mínima emergencial de R$ 600 aos mais vulneráveis e também às ações de combate à pandemia do coronavírus nos estados e municípios. E em reunião remota na manhã de hoje, os líderes partidários definiram os projetos prioritários a serem examinados e votados nas próximas sessões remotas do plenário. Mais informações com a repórter Carla Benevides. Cada líder apresentou um projeto que considerou prioritário para ser votado e já foram escolhidas 3 propostas para serem votadas na semana que vem. A primeira cria o Programa Nacional de Apoio às Microempresas. A segunda proposta prevê medidas de desoneração da folha de pagamento com o objetivo de garantir a sobrevivência das empresas e a manutenção dos empregos. A terceira proposta prevê a concessão de empréstimos a empresas do setor privado com juros subsidiados e prazos e carências facilitados. Os demais 9 serão colocados na medida das votações. Esse sistema de deliberação remota funciona muito bem, mas é um sistema que demanda sempre uma participação mais efetiva, então os processos de votação acabam sendo individualmente um pouco mais demorados. Então nós vamos ver na semana que vem já a presidência vai observar qual é o ritmo para nós tentarmos antecipar, talvez até mais 2 para a próxima semana, mas vai depender do ritmo das votações. Com a pandemia do coronavírus, os senadores apresentaram cerca de 100 projetos para enfrentar a crise sanitária e a crise econômica causadas pela doença. Os projetos que não foram incluídos nessa lista de 12 propostas consideradas prioritárias pelos líderes serão agrupados por tema e será escolhido um senador para relatar cada grupo de matérias. Projeto prevendo o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado está na sessão remota de amanhã do plenário do Senado. É que em tempos de quarentena, parlamentos de vários países, como Estados Unidos e Alemanha, têm aprovado regras temporárias para lidar com certas situações que provocam muita disputa judicial. O Brasil deve seguir o exemplo. A ideia é não alterar as leis vigentes, mas apenas criar regras provisórias para valer durante essa crise, suspendendo alguns dispositivos. O projeto tem como foco especialmente matérias de direito privado. Assim, prazos de prescrição seriam suspensos. Atos associativos de clubes, condomínios, igrejas e mesmo de empresas, como assembleias e outras reuniões, poderiam ser feitos remotamente pela internet. Em contratos agrários, algumas regras seriam flexibilizadas. Despejos de imóveis ficariam suspensos, mas o locador permanece com o direito de pedir de volta o imóvel para uso próprio ou de algum familiar. Haveria ainda regras específicas para a prisão de quem não pagar pensão alimentícia e para início do prazo de abertura e de conclusão de inventário de bens. Na elaboração do projeto, o autor, senador Antônio Anastasia, ouviu juristas, professores e também o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli.
A relatora do projeto é a senadora Simone Tebet. E o Senado aprovou nesta quarta-feira a inclusão de mais categorias para receber auxílio de R$ 600 durante a pandemia do coronavírus. Para passar a valer, o texto ainda precisa ser analisado pela Câmara dos Deputados e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O auxílio emergencial de R$ 600 já aprovado pelo Congresso deve ser pago a trabalhadores informais por um período de 3 meses. Com o projeto aprovado nesta quarta-feira, mais categorias vão ter direito ao auxílio. Há que se encontrar meios rápidos que atendam os anseios dos cidadãos, em especial os que se encontram fora do sistema financeiro tradicional ou convencional, e receber o mais urgente possível o auxílio. O texto aprovado no Senado inclui a possibilidade de indígenas, taxistas, motoristas de aplicativo, músicos e pescadores artesanais receberem um auxílio emergencial. Mães menores de idade e beneficiários do seguro-defeso também podem fazer jus ao benefício. Assim como já aprovado para as mães-chefes de famílias solteiras, os pais solteiros vão poder receber o valor dobrado, ou seja, 3 pagamentos de R$ 1.200. Este é um projeto de lei humano e humanitário. E mais ou menos o resumo do rosto dos clientes, ou dos beneficiários do programa, como se queira chamar, o rosto está aqui, o rosto de cada um. O rosto dos que não podem ser excluídos. Juntamos vários projetos, várias emendas e várias sugestões para poder garantir ao povo brasileiro uma renda mínima no momento de extrema gravidade que enfrentamos essa pandemia. Não fui capaz de fazer aprovar uma emenda que visava beneficiar os idosos que têm empréstimos compulsórios, consignados. Eu tentava fazer com que os banqueiros que ganham trilhões nesse país pudessem abrir mão por 3 meses e não cobrassem as parcelas desses idosos do crédito consignado, e não consegui. O benefício que está sendo concedido, ele é insuficiente para assegurar a brasileiros e brasileiras a condição mínima de sobrevivência no período da quarentena. No mais, é importante dizer que vários economistas, que são considerados liberais, têm questionado o valor do benefício. Outra mudança aprovada também excluiu o limite de rendimentos tributáveis de 2018 exigidos no projeto inicial para receber o auxílio. Com isso, apenas a renda atual vai contar como parâmetro. O argumento é que pessoas podem ter perdido rendimentos após o ano de 2018 e necessitar de ajuda agora. A proposta aprovada ainda suspende o pagamento das parcelas de empréstimos contratados junto ao Fundo de Financiamento do Estudante do Ensino Superior, FIES.